Já parou para se perguntar como surgiram as diversas línguas que conhecemos hoje? A história da Torre de Babel, relatada em Gênesis, capítulo 11, traz uma explicação fascinante e misteriosa para essa diversidade. Mas o que realmente aconteceu naquele tempo? Onde ficava essa torre, e por que Deus decidiu intervir de forma tão direta? Será que há evidências arqueológicas para localizar a Torre de Babel? E o que a ciência tem a dizer sobre a origem das línguas? Prepare-se para uma investigação profunda e reveladora sobre um dos maiores mistérios da humanidade, a confusão das línguas. Após o grande dilúvio, a humanidade estava unida, compartilhando uma única língua. O povo, em sua ambição de centralizar poder e evitar ser disperso pela terra, decidiu construir uma cidade e uma torre que chegasse até os céus. Essa torre monumental simbolizava mais do que uma simples construção, era um desafio à autoridade divina, uma tentativa de exaltar o nome dos homens acima da ordem estabelecida por Deus. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 4, vemos a intenção clara: "Vi disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Acredita-se que a torre possa ter sido localizada na antiga cidade de Babilônia, no atual Iraque. Muitos estudiosos sugerem que as ruínas do zigurate de Etemenanque, uma enorme torre construída pelos babilônios, sejam o local original da Torre de Babel. Esse zigurate foi descrito como uma das maiores construções da Babilônia, com degraus que subiam em direção ao céu. Contudo, outras teorias apontam para possíveis localizações diferentes, como Eridu, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. Eridu também possuía zigurates impressionantes, que poderiam ter inspirado o relato bíblico. Mas por que Deus interveio e não permitiu a conclusão da torre? Há várias possíveis explicações para isso. Uma delas é que a unidade dos povos, focada em um objetivo egoísta e desobediente, poderia levá-los a se afastar ainda mais de Deus. Em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, Deus observa: "Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer." Não se tratava de temor ou competição divina, mas da preservação do plano de Deus para a humanidade. Quando os homens se unem para desafiar os propósitos divinos, a história mostra que isso leva à corrupção, arrogância e destruição. A confusão das línguas foi uma maneira de limitar o avanço da maldade e proteger a humanidade de si mesma. Além da perspectiva bíblica, a ciência também oferece suas explicações para a diversidade linguística. Linguistas acreditam que as línguas evoluíram ao longo de milhares de anos, conforme as populações humanas se espalharam pelo mundo. Isolamento geográfico, mudanças culturais e influências ambientais moldaram os idiomas. Porém, essa teoria científica não exclui a intervenção divina na história, pois o relato de Babel reflete uma separação súbita e definitiva entre os povos. O interessante é que, mesmo a ciência moderna, com todas as suas explicações, ainda não consegue determinar com exatidão como e quando as línguas começaram a se diferenciar. Poderia a história de Babel conter mais verdade do que muitos acreditam? Outro ponto intrigante é a relação entre o orgulho humano e a torre. Em toda a Bíblia, vemos repetidamente Deus condenando a soberba. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos ensina: "A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda." A Torre de Babel é um símbolo desse orgulho excessivo. O desejo de construir algo que chegasse aos céus não era apenas arquitetônico, mas espiritual. Os homens queriam controlar seu destino sem depender de Deus. E essa tentativa de autoexaltação resultou na confusão e dispersão das nações.
Além disso, a confusão de línguas não apenas dividiu os povos, mas também criou a base para o surgimento de novas culturas, tradições e nações. A dispersão foi o marco inicial do que conhecemos hoje como a diversidade humana. Através das diferenças linguísticas e culturais, o mundo foi moldado em uma vasta tapeçaria de identidades distintas, mas todas carregando, em sua origem, o toque de Deus. A história da Torre de Babel levanta muitas perguntas fascinantes: como uma construção poderia unir ou dividir a humanidade? Por que Deus interveio de forma tão direta? A confusão das línguas foi um castigo ou uma forma de proteger a humanidade de si mesma? O que sabemos é que essa narrativa bíblica não só explica a diversidade das línguas, mas também revela o poder de Deus em limitar as ambições humanas quando elas desafiam seu propósito. A Torre de Babel pode ter sido uma das maiores construções físicas da antiguidade, mas a verdadeira lição está em sua ruína. Será que, hoje, estamos construindo nossas próprias torres de Babel em busca de poder e glória? Se assim for, quais serão as consequências?